dia a todos. Vamos fazer a oração do domingo? Hoje, para a palestra de domingo, a gente está recebendo a Dona Helena. Dona Helena? Tá chato. Ele veio ouvir a palestra. Tá bom? Um bom dia, amigos. Um bom domingo, sejamos bem-vindos todos nós que temos a felicidade de termos uma casa de oração, uma casa de lições espirituais, para nós recebermos, bom dia, instruções necessárias ao nosso desenvolvimento. Eu estou aqui hoje como substituta. A nossa amiga Zuleika não está bem de saúde e seria a vez dela. Nós vamos, à hora da nossa prece, vibrar sobre ela, que ela se acalme, que os bons espíritos possam ajudar os médicos da Terra, porque as provas da dor são muito difíceis. Eu vou iniciar a nossa palestra lendo uma mensagem. Está bem ouvindo aí todo mundo, tá? O verdadeiro amor. O que é amor verdadeiro? Será que existe esse sentimento na face da Terra? O amor é a essência divina e cada filho de Deus tem no íntimo a centelha dessa chama sagrada. O amor tem várias maneiras de se manifestar.
Existe amor de mãe, de pai, de esposa, de marido, de irmão, de tio, de avó, de avô, de neto, de amigos e tudo mais. Um dia desses lemos num periódico digital da Colômbia uma história de amor nas mais belas e significativas contadas por uma doutora colombiana. Numa tradução livre para o português, eis o que contou a médica. Um homem de certa idade foi à clínica onde trabalho para tratar de uma ferida na mão. Estava apressado e, enquanto o atendia, perguntei-lhe o que tinha de tão urgente para fazer. Ele me disse que precisava ir a um asilo de idosos para tomar o café da manhã com a sua esposa, que estava lá. Disse-me que ela estava naquele lugar há algum tempo porque sofria do mal de Alzheimer, já bastante avançado. Enquanto acabava de fazer o curativo, perguntei-lhe se sua esposa se incomodaria caso ele chegasse atrasado naquela manhã. Não, respondeu ele, ela já não sabe quem eu sou. Faz quase 5 anos que não me reconhece. Então lhe perguntei com certo espanto: mas se ela já não sabe quem é o senhor, por que essa necessidade de estar com ela todas as manhãs? Ele sorriu e com um olhar estremecido me disse: ela já não sabe quem eu sou, mas eu, entretanto, sei muito bem quem ela é. Ela já não sabe. Tive que conter as lágrimas enquanto ele saía e pensei: é esse tipo de amor que quero para a minha vida. O verdadeiro amor que se reduz nem ao físico, nem ao romântico. O verdadeiro amor é a aceitação de tudo o que é do outro. É do que foi, do que será e do que já não é. O mal de Alzheimer é um transtorno neurológico que provoca a morte das células nervosas do cérebro, descrito pelo neuropsiquiatra alemão Alois Alzheimer, que é de onde veio esse seu nome. Pode se apresentar em pessoas a partir dos 40 anos de idade, de maneira lenta e progressiva. Em estado avançado, provoca no paciente a incapacidade para se comunicar, reconhecer pessoas, lugares e coisas. O enfermo perde a capacidade de caminhar, de sorrir, de fazer a própria higiene e passar a maior parte do tempo dormindo. No entanto, do ponto de vista espiritual, é uma bendita oportunidade de aprendizado para o espírito imortal, que fica temporariamente encarcerado no corpo físico sem poder se manifestar. Geralmente, o espírito percebe tudo o que se passa com ele ao seu redor, mas não consegue se expressar. Todavia, não fica insensível à atenção, ao afeto, ao carinho e à ternura que lhe dedicam. A pessoa sente amor, o amor com que a envolvem. Por todas as razões, vale a pena refletir com a médica, que ficou a pensar consigo mesmo, depois que seu paciente foi ver a sua amada. É este tipo de vida que quero para a minha vida.
O verdadeiro amor não se resume nem ao físico, nem ao romântico. O verdadeiro amor é a aceitação de tudo o que o outro é, do que foi, do que será e do que já não é mais. Isso aqui que nós lemos, amigos, nós ouvimos muito nas entrevistas que fazemos das famílias que têm familiares com Alzheimer, com Parkinson, várias coisas. Que a medicina, apesar de ter avançado tanto, a tecnologia ter avançado tanto, mas não chegaram ainda a descobrir medicamentos que possam curar a pessoa. Então, meus companheiros, ultimamente, nós temos ouvido muito esse problema do Alzheimer atacando as pessoas. Então, nós sempre dizemos, tenham amor, tenham cuidado, não conversem coisas feias perto, porque como nós lemos aqui, o Espírito está registrando. Assim como quando a pessoa está em coma, ter muito cuidado com o que conversa com o doente, porque a gente ouve as pessoas contarem que o doente está lá com o Alzheimer ou está em coma e a família chega. E uma senhora contou isso para mim, que comove a gente. Ela chegou perto do seu marido com Alzheimer e falou para ele, meu amor, eu estou aqui, eu continuo te amando. Não é essa doença que te pegou que eu vou esquecer do nosso amor, dos filhos que nós tivemos, do lar que nós construímos. E hoje, meu amor, eu te entrego para Deus. Eu te dou inteira liberdade de você deixar esse corpo, porque este corpo é ele que morre. O que está agindo neste corpo é o teu espírito. E o espírito é imortal. Nem o fogo, nem a água, nem as tempestades, nada atinge o espírito. Atinge o nosso corpo mortal. Este fica ali no cemitério e ali é a porta que se abre para a espiritualidade. Fechou a porta da vida material, mas abre a porta da vida espiritual. Difícil? Muito. Porque nós aprendemos a amar o corpo que nós vemos. Nós não conhecemos o espírito, nós não vemos o espírito e nós amamos o corpo que nós vemos. Então a separação física é muito difícil, muito dolorosa. Mas como Deus fez o tempo, tudo tem o seu tempo. O importante é nós não revoltarmos e culparmos Deus por levar o nosso ente querido. Devemos sim agradecer a Deus, porque esse ente querido que está inerte numa cama, ele está vencendo a prova da dor. Ele já venceu muitas provas e hoje atravessa a prova da dor, a prova da separação física dos seus entes amados. É difícil, mas nós espíritas que acreditamos na imortalidade da alma, acreditamos que ao partirmos nós podemos encontrar o nosso ente querido. Isto é uma certeza diante do que a doutrina espírita nos ensina.
Por isso, amigos, é importante lermos, estudarmos. Como Kardec disse, espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Porque aquele que se instrui, ele recebe melhor as provas da dor. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre a criação do nosso mundo. Porque a gente ouve assim, esse mundo veio do nada. O que é o nada? O nada é nada. O nada não constrói nada. Ou então, como eu fiz uma pergunta para um rapazinho de 25 anos, que é ateu. Aí eu falei para ele, essa natureza linda que nós vemos, quem criou? Fez assim, o nada. Eu falei, mas quem criou você? Meu pai e a minha mãe. Só? E Deus? Não. Não tem nada a ver. Eu tenho a ver com meu pai e a minha mãe. Bom, nós ouvimos pessoas dizer assim, eu vou aproveitar a vida, vou fazer tudo o que eu quero, porque morreu, acabou. Então eu estou aqui e tenho a oportunidade de viver e aproveitar a vida. Então veja bem, a pessoa que não tem entendimento nenhum de Deus, de Jesus, da espiritualidade, ele acha que aproveitar a vida equivale. E nós sabemos que esse coitado que quer aproveitar a vida, a hora que ele se ver em espírito, ele não vai se conhecer. Ele não vai saber quem ele é. Porque tudo que ele aproveitava na vida material, acabou. Lá, ele não tem nada da vida do material para aproveitar a vida. Lá, é uma nova vida que nós começamos. Então, a gente pergunta assim, nós sabemos que tudo que tem aqui no planeta Terra, o que não foi criado pelas mãos do homem, é criação de Deus. Então, a criação de Deus é muito maior do que a criação dos seres humanos. Então, voltamos lá no início, quando Deus, Jesus, preparou esse planeta Terra para nós. O que ele criou primeiro? O reino mineral. E essa criação, amigos, que nós vamos falar dos 4 períodos de criação divina, não dias. Não que Deus criou e depois descansou. Deus não descansa nunca. Ele cria eternamente e ama os seus filhos da maneira que nós somos. Feios, bonitos, deficientes, cegos, ele ama a todos. Pois bem, ele criou o reino mineral. Ontem mesmo na televisão eu estava assistindo uma pessoa falando do trabalho dos minérios, das minas e minerais. Bom, a seguir, Deus criou o reino vegetal. Por que será que ele criou essas coisas primeiro? O reino vegetal. Porque o outro período da criação seria o reino animal. Se não tivesse o reino vegetal, do que os animais iriam se alimentar? Vejam bem, se nós pensarmos seriamente,
com respeito na criação do nosso planeta. Criou o reino vegetal. Aí veio o período da criação do reino animal. Animal é tudo que nós vemos. Eles foram criados primeiro do que nós. Vejam bem. Quando vemos as águas, os peixinhos na água, como é que esse peixinho tem fôlego de ficar lá dentro da água? Como é que esses animais, as fêmeas, têm os seus filhinhos sem ter uma parteira, sem ter um médico? Hoje já temos um pouco isso, mas no tempo que eu estou falando, não tinha. Mais um período se passou e criou o ser humano. Então, o que nós lemos, tudo o que nós lemos, fala só no homem. Deus criou o homem. Se nós sabemos que para conceber um filho é preciso o sexo masculino e o sexo feminino, então, se Deus criou só o homem, nós temos que tirar das letras a essência. Por quê? Um homem não faz um filho sozinho. Uma mulher não faz um filho sozinha. Hoje nós vemos aí a inseminação artificial, mas o que é que está ali? O espermatozoide do homem e o óvulo da mulher, para haver a reunião, para haver uma concepção. E nós vemos quantas moças fazem inseminação artificial. Eu conheço uma que fez 5 e não conseguiu. De repente, ela engravidou, normalmente. A felicidade dela, amigos, são coisas que a gente ouve, porque nós ouvirmos as dores e as alegrias do nosso próximo nos faz felizes. A alegria dela de ter concebido um filho sem ter precisado da inseminação artificial. Então, vejamos bem. Deus criou o ser humano. O ser humano significa o homem e a mulher. Nós sabemos que no início, as pessoas diziam que a mulher não tem alma. O que nós éramos então? Paus podres em pé? Se não tínhamos alma? Até que foi se passando. E esses homens das cavernas, o que é que eles faziam para sobreviver? Eles matavam, eles viviam dos animais, mas eu lhes faço uma pergunta. E se não houvesse a reencarnação? Ficaríamos sempre nas cavernas? E onde estaria o nosso progresso espiritual? Sem saber que sentimento, porque não tinha. Porque nós fomos criados simples e ignorantes. Só que fomos criados todos iguais. Deus não criou anjos antes de nós. Não. Deus nos criou para nós nos tornarmos anjos. Através do quê? Da evolução. E como se processa a evolução? Através das reencarnações. Então, esses seres humanos que matavam para sobreviver
que não havia sentimento, não havia pensar num Pai Criador, o que acontecia? Nasciam, viviam aqui na Terra, de repente, através desse vai e vem do planeta Terra para a vida espiritual, nós aprendemos muito na vida espiritual. E nós aprendemos. Saíamos da caverna, éramos enterrados ali naquelas terras, mas o nosso espírito ia para a espiritualidade. E essa espiritualidade é que nos ensinava o que era o sentimento, o que era o amor, o que era a eternidade. Voltávamos a nascer, até que fomos descobrindo, principalmente, mulheres mães. É tão triste quando a gente ouve de uma mulher, de uma moça, eu quero casar, mas não quero ter filho. Eu não quero ter filho para pôr nesse mundo só para sofrer. Nós ouvimos isso, meus amigos. Século 21. E nós ouvimos isto. Mas, no amadurecimento do nosso espírito, nós fomos entendendo que ter aquele filho, amar aquele filho, como é que despertou este amor. Aqui como a nossa mensagem. O amor, quando bem exercido, ele nos desperta para o bem, para o respeito e, naquela época, neste vai e vem, chegou a hora de nós conhecermos e sabermos que temos um Criador. Um Criador. Que não tem, assim, criar uma pessoa especial. Não. Que nós vivemos dos deficientes físicos que são especiais, né? E eu, às vezes, penso de uma forma diferente. Que a gente conhece tantos pais que têm filhinhos especiais. E eu gosto de falar para esses pais. Quando eu os abraço, eu digo a eles, não é seu filhinho que é especial. São vocês que são especiais. Porque vocês receberam este filho para, através do amor e a aceitação do seu momento de deficiência, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. O que é isto? Nós vamos dizer que só a mãe tem amor? Não. Os dois. Apesar de nesse século 21, nós ouvimos ainda mães que desprezam os seus filhos, que levam seus filhos para orfanatos, que vendem os seus filhos. Igualmente, os pais que abandonam a sua família, a sua mãe. Hoje, com a vida sexual aberta, franqueada, a liberdade, as mães tendo filhinhos, que eu já ouvi isso, meus amigos. Uma moça que engravidou e queria abortar. Aconselhamos a ela não abortar. E explicamos o porquê. Aí perguntamos, e o pai concorda com o aborto? Ela falou, mas eu não sei quem é o pai dele. Veja, meus amigos. Tudo isso pela liberdade sexual. As pessoas acham que praticar sexo é fonte de amor, mas nem sempre. É fonte de prazer somente. Amor e prazer estão separados.
quando geramos um filhinho por amor, é muito diferente. Então, quando eu vejo as criancinhas que não conhecem o pai, eu pergunto a mim mesma, como se eu fosse aquela criança. E quando ela perguntar pelo pai? Quando chegar o dia dos pais, que os pais vão às escolas, levam seus filhinhos, e a criança perguntar à mãe, e meu pai, onde está? Alguns, a resposta, seu pai morreu, filhinho. Entendeu? Veja bem, usar uma mentira para o filho não sofrer. Será que essa mentira é benéfica? Não sabemos. Então, amigos, voltando à criação do nosso planeta. E na descoberta do nosso Brasil. Quem habitava o nosso Brasil? Eram os índios. E os índios foram criados também por Deus? Claro, são filhos de Deus. E eles, por uma passagenzinha lá que a história ensina, eles foram andando e vieram parar aqui no nosso Brasil. E Cabral veio, muitas dores, quando a gente lê, os barcos daquele tempo, sem a tecnologia de hoje, que tinham que aguardar o vento para tomar os rumos. Se nós pensarmos na luta de Cabral e a sua comitiva para chegar até este Brasil e ser recebido pelos índios com flechas apontadas para eles, mas dentro de tudo isto, meus amigos, junto com tudo isto, existe uma legião de espíritos amados, espíritos queridos, que trabalham pelo progresso do nosso mundo. Pois bem, Cabral descobriu o Brasil. Certa vez, Jesus saiu com a sua falange de espíritos. Como que eles faziam? Não tinha carro, não tinha avião. Eles volejavam. Pelo que comandava? O pensamento. A sede do pensamento. Porque o corpo morre, mas o pensamento não pertence ao corpo. Pertence ao ser imortal, que tem uma gravadorazinha que grava todos os nossos momentos. Este é o espírito que, quando chegamos lá, apresentamos essa gravação. E daí, nós somos orientados. Pois bem, Jesus, com a sua falange de espíritos luminosos, voejando por cima do planeta Terra, chegaram a esse território, que é o nosso Brasil. Ali Jesus parou e disse aos amigos, aqui implantarei o meu Evangelho. Isso está nos livros, viu, meus amigos? Se eu não me engano, é o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Se eu lembro bem, porque a gente lê muito, é esse livro. Então nós vemos, às vezes eu fico observando na televisão, os mapas. O mapa do Brasil é o único. O mapa do Brasil tem o formato de um coração. Por quê? Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Chico dizia, e outros espíritos também, que daqui do Brasil
partirão as luzes para o mundo. E hoje nós temos notícias pela imprensa de que até nos países de portas trancadas pelo preconceito, lá existem livros que estão abrindo a mente dessas pessoas. E esses nossos irmãos lá do outro lado brigando. Aqui no Brasil, outro dia eu estava conversando e eu pergunto aqui para quem entende. No Brasil tem vulcão? Não, Paulinho? Não? No Brasil tem terremoto de derrubar tudo? Não. Por quê? Porque o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Então nós vemos contar dos países lá de fora, que estão se matando, irmãos contra irmãos, famílias destruindo famílias. Isso não aconteceu só no passado, meus amigos. Isso está acontecendo hoje. E que guerra nós temos aqui no Brasil? Que equipe de soldados nós temos para ficar de vigia a quem entra no nosso Brasil? Não. Nosso Brasil recebe pessoas de todos os lugares do mundo. E ontem eu ainda vi uma pintura espiritual, que a Vera Moraes fez a palestra Aluno Cristão e levou. Tem um lugar da pintura que tem 3 mastros assim, com 3 desenhos em cima. As cores. As cores. O branco, o vermelho e o de cor. Por que é que nós vamos ter preconceito? Nós precisamos deixar disso, meus amigos. Nós somos todos iguais. Uma senhorinha de cor negra um dia falou para mim que ela não gostava de ser negra, que ela queria ser branca. Aí eu falei para ela assim, ela olhou, pegou na minha mão, a mão da senhora branquinha, por que que a minha é negra? Eu falei para ela, quer cortar o meu pulso e o seu e ver a cor do nosso sangue? Ela falou, por quê? Eu falei, o nosso sangue é da mesma cor. O nosso corpo pode ter cor diferente, mas o nosso sangue é todo da mesma cor. No passado, nos grandes poderosos, eu acho que ainda hoje existe esse poder, essa coisa boba de pensar, no sangue azul. Vocês conheceram alguém de sangue azul? Que hoje, nos hospitais, recolhem sangue, pedem doação. Vai lá ver se tem algum sangue azul que chegou lá. Não tem. São todos iguaizinhos. E nós somos todos iguaizinhos, meus amigos. Porque Deus nos criou para sermos irmãos e nos amarmos. E Jesus disse, como meu Pai me ama, eu vos amo. Se amem. O importante é nós nos amarmos. A primeira caridade que nós fazemos é para nós. É para a nossa evolução. Então vamos pensar bem. Vamos rememorar. E pensa uma coisa, algum de vocês pode falar, mas eu não estava lá no Homem das Cavernas. Estávamos. Nós estamos vindo, olha. Mas não de dias, de semana, de meses, de períodos seculares. Porque a eternidade está à nossa frente. Nós somos eternos e imortais. Abraço a todos, meus irmãos, porque eu quero ser irmã. Abraço a todos com carinho. E vamos procurar analisar um pouco melhor, porque
eu não tenho estudo, meus amigos. O que eu aprendi é nessa faculdade da doutrina espírita, a faculdade da vida, a universidade da vida. É nessas escolas da vida é que nos ensina muita coisa. Vamos orar? Vamos agradecer por ter nascido nesse Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Jesus, Senhor e Mestre, vós que dirigis o movimento da espiritualização que se opera no mundo todo, tende as vossas vistas voltadas sobre nós. Que essa espiritualidade amiga encontre condições favoráveis e necessárias para cada um de nós, sentindo o nosso íntimo, os nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos são vedados para nós aqui na Terra, mas os Espíritos leem os nossos pensamentos. Vamos vibrar e pedir a Jesus, a esse Deus de amor e de misericórdia, que sejamos sempre merecedores do seu amor e do seu cuidado com esses filhos que ainda somos tão pequenos, que ainda estamos engatinhando nesta morada que é o nosso Brasil. Quando Jesus disse, na casa do Pai há muitas moradas, esta que nós habitamos hoje é uma das moradas de nosso Pai, e que Ele está vigilante. Mas existe a evolução. Para haver a evolução, existe a dor. Será que nós evoluímos pelo amor? Vamos pensar um pouco, amigos. Ó Jesus, abençoa-nos, que Maria, nossa mãe, estenda sobre nós o seu manto de luz, protegendo a todos, protegendo esta casa, que vibrações negativas nunca possam penetrar aqui. Ó Jesus, nós não sabemos o que pedimos, mas vós sabeis o que nós merecemos. Derrama sobre cada um de nós, de acordo com o nosso merecimento. Deus lhes pague, amigos queridos que nos assistem. Deus lhes pague. Que a luz de vocês aumentem a cada dia mais, porque o planeta Terra precisa muito de vocês. Deus os abençoe e abençoe todos nós. Que assim seja. Peço desculpas por ter